Meus irmãos, nós hoje estamos vivendo uma noite festiva por dois motivos. E o amor e humildade do apóstolo, esse centro extraordinário, sempre nos recebe a todos com muito amor, muito carinho dos seus trabalhadores, bem como da espiritualidade maior que aqui trabalha. Temos hoje a posse da nova diretoria e a comemoração dos 114 anos. Vamos iniciar compondo a nossa mesa. E eu quero convidar para sentar conosco o nosso irmão Luiz Antônio Maciel Brescovites, presidente da Federação Espírita Catarinense, que veio de Balneário Camboriú até aqui para prestigiar esse momento. Convidamos a nossa irmã Maria Elizabeth Correia, presidente da primeira URI, União Regional Espírita, o nosso irmão presidente do Conselho Deliberativo, Irineu Celso Ludwig, o nosso irmão Ricardo de Andrade Toloá de Mesquita, o nosso novo presidente, os nossos irmãos ex-presidente Gerson Luiz Tavares. Queremos convidar também o presidente do Núcleo Espírita de Arte, Rogério da Silva. Convidamos também o nosso irmão Osmar Ramos, presidente do Centro Espírita Bezerra de Menezes da Agronômica. Prezados irmãos e irmãs, então, na noite de hoje é uma noite muito importante, porque o primeiro momento festivo é a posse da nova diretoria. Os irmãos que agora assumem a direção dessa casa são irmãos entusiastas pelo trabalho na doutrina espírita e sabem da tarefa longa que tem pela frente, porque a casa realmente cobra de nós, no bom sentido, o trabalho persistente de estarmos sempre aqui. Como diz Raul Teixeira, ser espírita não é para quem quer, é para quem quer trabalhar, para quem quer estar junto na casa espírita. E no segundo momento, nós temos uma outra comemoração, é que a nossa casa hoje, 20 de janeiro de 2024, completa 114 anos. 102 anos aqui nesse ambiente. Esta casa centenária que tantos irmãos aqui trabalharam, do mundo físico, do mundo espiritual, deixaram para nós um legado tão importante, que é justamente seguir Jesus, mas sob a luz de Kardec, Kardec iluminando os caminhos. E isso fez com que esta casa tivesse e tem hoje esse respeito, esse reconhecimento. Como sempre, todas as atividades espíritas nós iniciamos com uma prece. E nós vamos convidar então o nosso irmão Luiz Antônio Maciel Brescovites, presidente da Federação Espírita Catarinense, para fazer a prece e declarar abertos os trabalhos. Boa noite a todos. Então, vamos fazer a nossa oração nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos físicos, lembrarmos sempre da figura de Jesus, o nosso irmão maior, e pedirmos que Ele nos abençoe e que esteja aqui conosco nesse momento, nesse banquete espiritual em que nós estamos aqui. Com certeza não estamos somente nós fisicamente aqui, mas os companheiros espirituais que já voltaram à sua pátria espiritual e que estão ainda vinculados com essa casa, com todo o seu trabalho.
pedimos que derrame suas bênçãos sobre cada um de nós que aqui estamos, nos ampare, nos proteja, nos ilumine, para que nós possamos seguir, cada um de nós, a nossa jornada, o nosso caminho, e principalmente aqueles que são os ceareiros do Senhor possam encontrar a fortaleza, o desejo, a vontade de seguir trabalhando na vinha do Senhor. Te pedimos que nesse momento também abençoe todos aqueles que precisam dessas energias salutares, aonde quer que estejam, aqueles que precisam de atenção para o corpo, para a alma, para o espírito, que recebam essas energias, sejam nas nossas famílias, nos hospitais, nas creches, em todos os locais aonde é necessário essa intervenção. E principalmente para aqueles que ainda não conhecem Jesus, não têm os seus ensinamentos como guia, como orientação para o seu futuro. Pedimos sempre que ilumine os caminhos dessa casa, que ilumine a diretoria que está iniciando os seus trabalhos de hoje, para que ela possa seguir espalhando a luz, levando o Evangelho para todos os corações e permitindo que possa fazer com que o ideal espírita, a mensagem espírita, alcance o maior número de corações possíveis. Que a paz de Jesus aqui esteja e que aqui permaneça por todas as nosso tempo de atividade. Que assim seja. Obrigado, meu irmão. E agora, então, nós teremos um vídeo feito pelo Departamento nosso de Comunicação, que vai falar um pouco da nossa casa. E agora nós vamos convidar o nosso irmão presidente do Conselho Deliberativo, Irineu Celso Ludwig, que vai fazer o trabalho de empossar o presidente. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, no último dia, 14 de dezembro, próximo passado, na Assembleia Geral Ordinária, tivemos a eleição dos membros do Conselho Deliberativo e do presidente executivo do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. A minha pessoa foi reconduzida como presidente do Conselho Deliberativo. E como novo presidente executivo do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, foi eleito o nosso querido irmão Ricardo Andrade Italuá de Mesquita. Diante o nosso estatuto, nos artigos 30 e seus parágrafos, cabe ao presidente do Conselho Deliberativo homologar, dar posse ao presidente executivo, para que ele também possa, através da sua gestão, e no momento de hoje, dar posse à sua diretoria, aos membros do Conselho Fiscal e aos dirigentes de departamento. Ricardo Mesquita, declaro empossado, querido irmão, na qualidade de presidente executivo do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Conduza, por gentileza. Bom, agora é uma atividade que eu nunca exerci, mas vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, aqueles que estão aqui presencialmente, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, para darmos, nesse momento, a posse do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Antes de mais nada, eu quero agradecer também a presença da Federação, das Casas Espíritas, que aqui estão nos prestigiando na noite de hoje, em função dos 114 anos de existência dessa casa, sendo a primeira casa espírita de Florianópolis e a terceira do estado de Santa Catarina. Então, vamos à posse. Solicito a nossa irmã Leonida, que está aqui na função de secretaria. Boa noite. Estou substituindo a Sônia Campos, que está doente, né? Então, chamando para assinar Ricardo, novo presidente. Primeiro vice-presidente é Delson. Aqui não. Tá. Segundo vice-presidente, Gerson Luiz Tavares.
A Sônia Maria Campos é a primeira secretária, mas ela está ausente. Tassiana Charline Martendal, segunda secretária. Obrigada. Leonida Beguim Gomes, que sou eu, primeira tesoureira. Vou assinar. Carlos Alexandre Dantas Midões, diretor do Planejamento Integrado. Alexandre Chambarelli de Novaes, diretor do Patrimônio. Agora, do Conselho Fiscal, os membros efetivos. Valéria Tolentino de Souza Scheffer. Ainda do Conselho Fiscal, Janete Terezinha Fernandes. Ainda Conselho Fiscal Efetivo, o Alexandre Chambarelli. Beleza, beleza. Márcia Regina Santos. Departamento Doutrinário, Valéria Tolentino de Souza Scheffer. Ainda do Departamento Doutrinário, Thalita Santana de Oliveira, é diretora adjunta. Isso. O segundo departamento, Departamento da Mediunidade, Vládia Guns. Diretora adjunta do Departamento da Mediunidade, Regina Martins Petroski. Tá certo. Já acabou. O terceiro departamento, o Departamento de Assistência e Promoção Social. Diretor é o Emerson Alves Ferreira. Ainda do Departamento de Assistência e Promoção Social, a diretora adjunta Roseli Machado. Isso, beleza. Fechou, agora falta a canetinha. Quarto departamento, Departamento da Família. Diretora Rosângela Margarete Costa. Isso, fechou. Diretor do Departamento da Juventude, Marcelo Clóvis Constantino. A diretora do Departamento da Infância, Arlete de Souza Morgado Chambarelli de Novaes. Departamento de Estudo Continuado da Doutrina Espírita. O diretor é o Carlos Alberto Calabaite. Oitavo departamento, Departamento do Livro, a diretora é a Janete Terezinha Fernandes. Fechou? Fechou, já vou brincar assim, né? O nono departamento, Departamento do Passe, a diretora Márcia Regina Santos. Ainda do Departamento do Passe, a diretora adjunta Adriana de Bona. O 10º departamento, Departamento do Atendimento Fraterno. A diretora é a Maria Aparecida Martins. Obrigada, tá? 11º departamento, Departamento de Artes Espíritas. A diretora é a Gisele Regina Furtado. 12º departamento, Departamento de Comunicação. Diretor Edmar Almeida Bernardes.
Ainda do Departamento de Comunicação, o diretor adjunto Otto Scheffer. Estão todos aqueles que aqui compareceram na noite de hoje para assinar a termo de posse, estão empossados os nossos diretores que compõem a direção da Casa Centro Espírita Amor e Unidade do Apóstolo. Eu quero, nesse momento, convidar os irmãos que aqui quiserem se manifestar, mas eu quero fazer um agradecimento pela presença da nossa juventude hoje na casa, nesse momento tão importante para todos nós. Sejam sempre bem-vindos aqui. Eu passo, então, a palavra ao presidente da Federação Espírita Catarinense, Luiz Antônio, para suas considerações. A nossa alegria de estarmos nesse banquete espiritual, primeiro, do início de uma nova gestão, que está começando hoje, novos desafios, muitos trabalhos pela frente, e também dessa data tão significativa dos 114 anos de fundação do AHA. Gostaria de, na figura do Edélcio, expressar o nosso agradecimento por toda a parceria que ele teve com a FEC, através da nossa união regional, a primeira URI, que com certeza ela é muito importante para o nosso trabalho de unificação do movimento na nossa região. Gostaria de parabenizar Ricardo, na figura do Ricardo, na pessoa do Ricardo, toda a nova diretoria que hoje inicia. Nós percebemos que é uma equipe grande, né? Deu bastante trabalho para a Janete, né? Conseguir organizar tudo isso. E dizer que vocês estão em boas mãos, né? Porque o Ricardo já trabalhou com a gente no Movimento Federativo Estadual, esteve à frente da administração da FEC como vice-presidente da administração, participou do Movimento Espírita Nacional como secretário da Comissão Regional Sul, uma das funções mais importantes da FEB aqui na nossa região sul. Então, com certeza, ele está preparado para dar continuidade nesse grandioso trabalho que o AHA desenvolve, sendo uma casa referência aqui na primeira URI e também no nosso estado. Nós não podemos deixar de lembrar que existe a importância que o AHA tem dentro da história do Espiritismo de Florianópolis e também do Espiritismo de Santa Catarina. Ele é a terceira casa filiada do estado, em termos cronológicos, assim, né? Nós temos a Caridade de Jesus, que em São Francisco do Sul, que foi fundada em 1895. Temos o Fé, Amor e Caridade de Laguna, em 1909, e o AHA aqui em 1910. Mas o AHA sempre teve numa posição diferenciada, foi o primeiro centro espírita da capital, e ele contribuiu significativamente para o desenvolvimento de muitas outras casas. Daqui saíram muitos trabalhadores que foram a base de trabalho de diversas casas e grupos que mais tarde, hoje estão aí, compondo a nossa base de centros espíritas filiados do Estado. E muitos outros que, inclusive, já não estão mais trabalhando. Nós não podemos esquecer que daqui surgiu, foi Oswaldo Melo, que foi o fundador da Federação Espírita Catarinense, que lá em 24 de abril de 1945, ele lança as bases do que seria a Federação Espírita Catarinense e o movimento espírita catarinense de uma forma geral. Quando o AHA foi fundado, ele tinha 16 anos. Né? A família dele, os pais, foram dos fundadores dessa casa. E ele já compunha, já fazia parte da juventude, né? Como nossos jovens estão aqui, e colaborou significativamente para que todo esse trabalho do AHA pudesse ser desenvolvido. Foi presidente da casa e tudo mais. E mais tarde, ele também colaborou com o Movimento Espírita Nacional, foi um dos signatários do Pacto Áureo, que em 1949, outubro de 49, vai ser a base do Movimento Espírita Nacional com a assinatura do Pacto Áureo e a criação do Conselho Federativo Nacional, estrutura que existe até hoje, orienta e conduz o Movimento Espírita Nacional. Vejam a importância dessa casa e da sua história. Não podemos esquecer que daqui saíram também muitos presidentes, né? Givaldo, Ari Kardec, o próprio Oswaldo Melo, Gerson, que está aqui com a gente. Então, muitos trabalhadores que compuseram diretorias executivas, equipes de trabalho, que compuseram equipes das URIs, como hoje acontece, e que compõem ainda as equipes de trabalho da FEC, nas mais variadas áreas em que nós atuamos. Aqui foi a sede da FEC de 1945 até 1952. Então vejam
como existe um entrelaçamento entre a história dessas duas instituições, a FEC e o AHA. Então, nós temos aí um certo compromisso, né, uma gratidão por essa casa. Essas histórias que se juntam, se complementam e que dão a base do movimento federativo estadual. Mas também nós não podemos esquecer de uma outra questão, que todos que nós estamos aqui temos um compromisso muito importante e inadiável, que é o compromisso da união e da unificação do movimento espírita de uma forma em geral. Todos nós fazemos parte de uma casa espírita, mas nós não podemos esquecer que antes de sermos de uma casa, nós fazemos parte de uma causa, que é a causa de Jesus, que é a causa do Cristo. E todos nós estamos inseridos nela, independente de qual é a nossa casa, qual é o nosso cargo, qual é a nossa função, qual é o nosso trabalho, todos nós somos trabalhadores dessa seara. E hoje nós percebemos que o nosso mundo, a nossa sociedade, ela vive por momentos graves, momentos de crise moral em todas as suas áreas, em todos os seus aspectos. Nós sabemos também que cabe ao Espiritismo a transformação moral da nossa humanidade. É isso que os Espíritos já nos disseram lá no Livro dos Espíritos e depois, mais tarde, vem consolidar no Evangelho segundo o Espiritismo. Cabe a nós também estarmos preparados para esse trabalho. Isso é muito importante que a gente sempre tenha em mente essa questão. Por isso que é importante nós estarmos juntos, próximos uns dos outros, fortalecer a união, a fraternidade, a aproximação entre nós espíritas, para que nós possamos consolidar as nossas instituições, consolidar e fortalecer esse trabalho federativo. Nós não podemos esquecer daquela figura que Kardec nos traz, do feixe de varas. Uma pessoa sozinha, uma instituição sozinha, é uma varetinha que se quebra facilmente. Mas quando nós estamos juntos, unidos, fortalecidos, todos nós olhando numa direção e com um propósito único, nós somos um grande feixe de varas que nada quebra. Então estejamos próximos, juntos, nas atividades da casa, nas atividades da URI, nas atividades do movimento espírita de uma forma geral. É isso que nós precisamos consolidar esse movimento para que nós estejamos preparados para esse trabalho que está à nossa frente. Então, Jesus conta com cada um de nós. Em qualquer que seja a área em que nós atuamos, precisamos estar ativos e preparados para o trabalho. Que o Senhor, quando chegar, encontre a obra preparada e pronta. Então, cabe a nós estarmos preparados para tudo isso. Agradeço a atenção de todos. Desejo mais uma vez ao Ricardo e à sua equipe sucesso. Desejo que vocês tenham muito trabalho, que vocês tenham muito sucesso e que vocês tenham muita realização em tudo o que vocês fizerem. Muito obrigado. Convidamos a presidente da União Regional Espírita de Florianópolis, das casas espíritas que compõem a ilha. Beth. Com muita alegria, com muito carinho, eu vim aqui representar a equipe da primeira URI. A Casa Espírita, o Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, é referência no nosso movimento espírita aqui de Florianópolis. Nós temos vários trabalhadores daqui do Centro Espírita que estão compondo a primeira União Regional Espírita. Então, com muita alegria, com muito carinho, nós fizemos, quer dizer, o nosso departamento de arte construiu um cartão para entregar para o nosso presidente e para a diretoria do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Eu vou ler rapidamente com muito carinho. A primeira União Regional Espírita da Federação Espírita Catarinense parabeniza os irmãos integrantes do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo pela passagem do seu aniversário de 114 anos de fundação e ao irmão Ricardo de Andrade Taloá de Mesquita pela sua eleição ao cargo de presidente do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, triênio 2024-2026. Rogando a Jesus suas bênçãos de amor a
todos os membros que compõem a diretoria, a fim de que obtenham êxito nos desafios que abraçaram. Com muito carinho, eu vou entregar, então, para o nosso presidente. Nós convidamos os presidentes de casas que estejam aqui presentes, que queiram se pronunciar. Represento aqui o Núcleo Espírita de Arte, que é uma entidade filiada também à Federação Espírita Catarinense, participante da primeira URI, e que, de certa forma, também tem a sua origem, tem um pezinho, né? Tem um embrião também no Centro Espírita Amor e Unidade do Apóstolo, vez que um dos fundadores do NEA participava aqui da casa, nosso amigo Maurício Soares, filho da nossa saudosa Juvelina Soares, né, que participou aqui também durante muito tempo. Eu estava até comentando aqui com o Osmar, né, a gente vê a importância de uma casa espírita, né, pela grandeza da sua diretoria, né. O Centro Espírita tem mais diretores do que o NEA tem de associados, né. Então, é uma instituição muito grande, né, muito dinâmica, né, e de fato é a referência para todos nós, né. Muitas casas surgiram, muitos grupos surgiram a partir de trabalhadores aqui dessa casa, mesmo aquelas casas que tiveram as suas origens não necessariamente vinculadas ao Amor e Unidade do Apóstolo, mas com certeza receberam orientação, orientação do nosso querido Oswaldo Melo. E eu falo isso em referência a uma outra casa que eu também participei durante muito tempo, que é o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade de Jesus. Minha avó, Altina Quadros, sempre... esse nome Oswaldo Melo vem na minha cabeça desde que eu sou pequenininho, que a minha avó sempre falava: eu preciso falar com o seu Oswaldo Melo, eu preciso falar com o seu Oswaldo, né? Que era realmente a referência para todos nós, né? Então, só temos a desejar aqui sucesso, né, para a nova diretoria, parabenizar também a diretoria que termina o seu mandato, né, e a gente sabe que é uma continuidade, né, apenas talvez um revezamento aí de postos, né, mas é assim, né, e agora estamos à frente de um novo mandato e que o nosso amigo Ricardo, né, conhecido já de longa data também, possa ter muito êxito aí na sua tarefa. Muito obrigado. Convidamos o nosso irmão presidente, Osmar Ramos, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, aqui da ilha. Acredito que quando o NEA tiver 114 anos, ele também terá o número de diretores assim, significativo. Bem, e pelos 114 anos da casa, né, eu agradeço e parabenizo a todos que estão na ativa e todos que por aqui passaram, né, porque contribuíram de alguma forma para a manutenção dessa casa e para que pudéssemos estar aqui hoje, né, nos beneficiando desse banquete. A gestão anterior, né, agradeço e parabenizo também pelo brilhante trabalho, né, e a nova gestão, parabenizo e desejo também bastante trabalho e sucesso. Obrigado a todos. Convidamos nosso irmão, primeiro vice-presidente da casa, vice-presidente da primeira URI, para dar seu pronunciamento também aqui. Essa sede tem 102 anos. Quantas pessoas passaram por aquela porta, por aquele portão, já que pela posição central desta casa, praticamente ela fica aberta o dia todo. Tivemos agora uma parada em função da pandemia e estamos retomando novamente os trabalhos durante o dia. E nós, então, vemos o que a casa espírita pode fazer pela sociedade, por todos os espíritos, porque não entram aqui apenas encarnados ou desencarnados. Quando falamos ali no portão, podemos dizer que é um portal espiritual,
que popularmente se conhece portal espiritual, quando você entra num local onde a vibração espiritual é elevada. Em a nossa casa a gente percebe, como todas as casas espíritas, não só a nossa, mas como estamos aqui diariamente, a gente percebe a diferença que existe entre estar na rua e estar aqui dentro, pelo bem-estar que a gente sente dessa vibração que os espíritos superiores aqui deixam. Nesses 102 anos, quantas pessoas não vieram aqui alegres, mas também muitas e muitas tristes, chorando, otimistas e muitas pessimistas, sofrendo. Quantos entraram aqui pela simples curiosidade de aprender algo novo com essa doutrina? Mas quantos e quantos, falando até a data de hoje, entraram aqui por sofrimentos, perturbações, aflições, dores de todos os tipos. Então a casa espírita, ela tem esse algo maravilhoso para nos dar, porque aqui nós entramos e sentimos esse amparo, esse apoio, esse conforto, que abre objetivos, que nos torna proativos, que nos faz de nós pessoas melhores, porque desejamos melhorar. Vemos aqui o quanto é bom nós podermos caminhar no sentido da evolução, ainda mais a infância e a juventude, que tem a graça de já aprender a doutrina espírita desde cedo. Por isso, nós temos aqui, como centro espírita, um templo, um lar, um hospital, uma oficina, uma escola que acolhe, que consola, que esclarece, que promove o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, auxiliando na formação do homem de bem. E qual é esse homem de bem, esse ser humano de bem, esse ser de bem? É aquele que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3. É aquele que faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Muitos vão desdenhar. Mas como que nós vamos chegar a esse ponto? Mas a doutrina espírita, devagar, com o nosso conhecimento transcendental da vida, e nos dá essa capacidade de, pelo raciocínio, pela lógica, entendendo a vida espiritual, começarmos a mudar as nossas posturas aqui no mundo físico. Por isso, a doutrina, esse centro, que há 114 anos traz a doutrina espírita, que é Jesus, com a luz de Kardec, um trabalho extraordinário deixado pelos nossos trabalhadores que antecederam, trabalhadores encarnados e desencarnados, e que fez dessa instituição uma instituição tão boa, singela, mas importante nas nossas vidas. E nós desejamos, então, que a diretoria que ora assume, sabemos que estão empenhados em fazer um bom trabalho, que eles, então, levem adiante a história do amor e humildade do apóstolo, como sempre foi, e que daqui 3 anos se junte muitos frutos, porque o trabalho, como disse Jesus, a seara é grande e poucos ceareiros. Parabéns ao Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo pelos 114 anos e que venham mais 114 anos seguindo este mesmo caminho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Edelson, mais uma vez. Muito bem, irmãos. Nós queremos passar agora a palavra ao nosso segundo vice-presidente, Gerson Luiz Tavares. O Centro Espírita, na perspectiva dos espíritos nobres, é um educandário, é um hospital e uma oficina de trabalho. Na condição de educandário, percebemos que o Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo atende a esta faceta exatamente porque temos os estudos desde a infância, seguindo o período da adolescência, juventude, alcançamos a faixa adulta da reencarnação, estudando sempre. A doutrina estudada no seu ângulo científico, filosófico e religioso. Na condição de hospital, o Centro Espírita nos atende às necessidades profundas, exatamente porque, na condição de espíritos reencarnados que somos, trazemos as nossas dificuldades de um passado comprometido com as leis de Deus. Quando conspiramos contra as diretrizes do amor e do bem incondicional, por causa do egoísmo, do materialismo, do hedonismo, então reencarnamos no proscênio da Terra com a alma enferma. E o Centro Espírita é um dos hospitais, mas o hospital da alma e não do corpo, exatamente porque as enfermidades do corpo são efeitos das mazelas da alma. Então, tratando a alma, trataremos do corpo por consequência. O Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, na condição de oficina, oferece-nos os recursos fascinantes de serviço, porque nós estudamos para entender e compreender, e trabalhamos para servir, que é a mais excelente terapêutica, ao mesmo tempo que cumprimos com uma das atividades essenciais da veneranda doutrina espírita, que é a divulgação da mensagem de Jesus, hoje, à luz do Espiritismo. De tal modo que nós buscamos a doutrina, é buscar a Jesus. E ele nos disse, vinde a mim. Depois de encontrarmos-nos equipados, Jesus nos propõe, ide e pregai o meu Evangelho. Então, a doutrina espírita é essa divulgadora da mensagem do Cristo, na perspectiva da ciência, filosofia e religião. E o Centro Espírita, Amor e Humildade do Apóstolo, cumpre com esta tarefa, mantendo as portas abertas para toda a comunidade, para aqueles que buscam a casa, trazendo os seus conflitos existenciais, os quadros de obsessão, as dificuldades emocionais, psicológicas, os transtornos espirituais, fazendo com que, com o acolhimento à terapêutica adequada, reabilitemo-nos e somos convidados ao serviço, que é a mais excelente terapêutica. Então, este educandário, este hospital e esta oficina de trabalho no bem atende o grande objetivo que o Centro Espírita se propõe, que é acolher e divulgar a doutrina no âmbito da vida na Terra, não descolado da espiritualidade, exatamente porque os espíritos nobres responsáveis pela direção, a condução desta casa, do ângulo espiritual, mantém o esforço para nos inspirar.
todos os lidadores, os servidores nos mais diversos departamentos, devemos nos colocar em condições receptivas às inspirações da espiritualidade trabalhadora desta casa. Nós vamos observar que precisamos trabalhar, estudar, trabalhar, servir. Foi lembrado aqui, de forma muito oportuna e importante, Oswaldo Melo. E Oswaldo Melo continua no mundo dos espíritos em plena atividade. O médium Divaldo Pereira Franco nos informa que Oswaldo Melo é o responsável pelo movimento espírita em Santa Catarina, no mundo espiritual, e mantém seus vínculos com a casa espírita. O meu pai, ele contou-nos que, vivendo aquela experiência que aqui foi relatada, na época do Oswaldo Melo, um problema, busca lá o Oswaldo Melo. O centro espírita aqui era conhecido como Centro do Oswaldo Melo. E então ele nos conta, Gerson, eu fui por necessidades em face da sintomatologia mediúnica, eu fui buscar Oswaldo Melo. E eu saí da conversa com ele, espírita. E a minha mãe estava gestando meu corpo. Então eu já reencarnei sob as bênçãos da veneranda doutrina espírita. E então, o Centro Espírita Amor e Unidade do Apóstolo, nesses 114 anos, tem cumprido com a sua tarefa. E a nova equipe que se responsabiliza pela condução dos destinos e continuidade das atividades da casa tem uma grave responsabilidade. Por isso, estudar, refletir, meditar, orar, para que saibamos nos manter conectados com a espiritualidade benfeitora, para que os nossos mistérios sejam cumpridos com dignidade. Então, sigamos adiante com alegria e responsabilidade. Muito obrigado. Obrigado, Gerson. Nós convidamos aqui para as suas considerações finais, nosso irmão Irineu Celso Ludwig, presidente do conselho desta casa. Primeiramente, gostaríamos de parabenizar, na pessoa do nosso querido amigo e irmão Edelso e toda a sua diretoria, pela magnífica gestão que desenvolveu nesta casa. Parabenizar também nosso querido irmão pela sua assumir a nova gestão, juntamente com sua diretoria. Muita paz, muita felicidade e muito trabalho. Um rápido históricozinho. O Centro Espírita, o início todo do Espiritismo em Florianópolis, formado de acordo com a história, iniciou em 1903, com o grupo Humildade. Em 1905 foram criados mais 2 grupos, o grupo Amor e Caridade e o grupo espírita Luz Divina. E por orientação do nosso mentor, Maurício, em 1909 ele propôs a unificação desses 3 grupos e que o nome desse novo conceito seria Grupo Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. E um ano depois, em 1910, por orientação do Espírito Maurício, o grupo adquiriu o título de Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, cuja primeira diretoria foi iniciada no dia 20 de janeiro de 1910. Ouvindo aqui os nossos companheiros, perpassando o olhar por cada um de vocês, e já foi falado aqui, olha,
114 anos é uma vida muito grande para qualquer um de nós sobrevivente, com raríssimas exceções. A criatura chegou a esse número de anos. E o Centro Espírita continua com sua luz, com seu consolo, com seu amparo e assistência espiritual. Nossa palavra é gratidão. Gratidão a esses pioneiros, a todos os dirigentes, trabalhadores e frequentadores, porque sem frequentador, sem participante, esta casa não estaria com as portas abertas. Gratidão porque naquela época fora muito difícil iniciar e abrir as portas, porque os trabalhos eram ocultos no fundo da casa, de um parente, de um amigo. Diz a história também na nossa casa, que aqui no dia 22 de janeiro de 1922, quando foi inaugurada a nossa casa, para ela ter as portas abertas, foi preciso a ajuda do Exército. Tínhamos aqui companheiros que tinham um bom amigo no Rio de Janeiro, na época, e por pedido do Ministério do Exército, foi autorizado o 14º Batalhão fazer aqui a cerimônia, não apenas com a banda do 14º Batalhão de Infantaria, mas como proteção para que a nossa casa iniciasse os seus trabalhos. Gratidão mais uma vez a Deus, a Jesus e por muitos outros 114 anos. Muita paz. Bem, irmãos, nós vamos para os nossos momentos finais, aproveitando o gancho do Irineu de gratidão. Nós queremos agradecer a todos aqueles que contribuíram para que essa casa chegasse até onde chegou. E é com muita responsabilidade que essa nova equipe deve observar no seu dia a dia, no pão nosso de cada dia, que são as oportunidades que Deus nos dá para darmos uma renovação naquilo que somos e naquilo que oferecemos. Então, irmãos, gratidão a todos aqueles que me receberam nessa casa tão carinhosamente. Gerson, seu Givaldo, o Irineu, seu Alcides Tavares e tantos outros que sempre me deram a oportunidade de aqui trabalhar. Certa vez, quando estava sentado nesse segundo banco, certo dia, na hora da doutrinária, no final, onde ia começar o passe, Givaldo me bate no ombro e diz assim: vai lá e começa a trabalhar, dá o passe. E lá fui eu dar o passe até hoje. Então, é assim que eu fui recebido nessa casa, com muito carinho, com muito amor. Gratos a todos eles, gratos aos irmãos que aqui compareceram para essa cerimônia dos 114 anos, a todos nós, a Federação, a URI, e a vocês que estão aqui, a sua maior parte de trabalhadores, mas a gratidão a Maurício, aos mentores espirituais, e em especial a Oswaldo Melo, mentor também dessa casa. E assim, irmãos, vamos para a prece de encerramento, agradecendo a presença de todos, e vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso mestre e guia, nosso governador do planeta, a Maurício, mentor espiritual de nossa casa, e todos esses amigos e irmãos desencarnados que aqui se encontram no momento. Fiquemos em paz, com a luz de Jesus no coração.